Tudo que você pegar para ler é igual comer peixe. Você come a carne e põe o espinho do lado, tá? Mas é importante você investir. Às vezes Deus fala ao teu coração. Às vezes você vai num lugar, você faz uma visita para a pessoa. Aí você deixa um livro para ela, um livreto para ela. Você deixa um folheto. Você deixa às vezes uma mensagem. Tem mensagem que eu ouvi vários anos e ficou gravado no coração, nunca saiu. Então, realmente é um investimento que você pode fazer na sua vida. Eu convido você a abrir sua Bíblia, por gentileza. Mateus capítulo 4, versos 12 a 17. Esta noite nós vamos celebrar a primeira ceia juntos aqui na Nova Aliança, do bebedouro de 2016. Então, Mateus capítulo 4, versos 12 a 17. Mateus capítulo 4, versos 12 a 17. 12 a 17. Diz a palavra do Senhor, livro de Mateus capítulo 4, versículos de 12 a 17. Quando Jesus, Mateus 4, 12 a 17. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galileia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: a terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está cumprido. Novamente o versos 15 e 16. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Que o Espírito Santo possa revelar a palavra dele aos nossos corações, em nome de Jesus. Pode parecer paradoxal, num primeiro instante, dizer quando Deus entra em cena ou quando Deus entra na história, mesmo porque Deus é o autor da história. Deus, ele não é um coadjuvante, ele é a personagem principal da história da humanidade. Então Deus define a história, começo, Ele que escreve cada capítulo, Ele que tem a palavra final na história. Então pode parecer paradoxal falar a ideia quando Deus entra em cena, quando Deus ele entra na história. Mas nesta noite eu quero olhar pela ótica das intervenções divinas, daquilo que Deus realiza, daquilo que Ele é poderoso para fazer, além do que nós podemos pensar ou imaginar, que faz a diferença na minha e na sua vida. Desde a virada do ano nós temos ministrado que 3 ingredientes que não podem faltar em nossa vida, nem em 2016, nem nunca: a fé, a esperança e o amor. Esses 3 ingredientes eu preciso cultivá-los continuamente. Eu preciso alimentar o meu coração com eles. E a fé, a convicção, eu sei quem tenho crido, como o apóstolo Paulo diz. A esperança, uma perspectiva divina pela ótica, uma perspectiva pela ótica divina. Novas são cada manhã. E o amor, onde nós vivemos tantos desgastes, onde precisamos diariamente pedir perdão e perdoar, onde precisamos relevar questões, aparar arestas, corrigir o curso, onde as engrenagens de relacionamento vão ficando cada vez mais áridas. É necessário esse amor, que não é o amor estorguei, que é o amor família, que não é o amor filéu exatamente, que é o amor amizade, que não é o amor eros, que é o amor de atração física, mas o amor de 1 Coríntios 13, o amor ágape, o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esses 3 ingredientes eu preciso na minha vida: fé, esperança e amor. A mensagem de hoje ela tem um objetivo: gerar fé, esperança e amor no meu e no seu coração.
da base bíblica para alimentar, para ter um combustível dentro da nossa alma, que permite, no meio de tantas vozes que nós ouvimos, ouvir a voz do Senhor, que é poderosa, que muda, que transforma, que cura, que liberta, que vivifica, que salva, que faz o novo acontecer. Essa voz que realmente é a palavra de Deus no meu e no seu coração. Quando Deus entra em cena, e eu vim aqui nesta noite com 5 momentos na Bíblia que me vieram à mente. Eu estava lendo esse texto que eu li em Mateus capítulo 4, e daí começou a desencadear na minha mente alguns pensamentos que eu creio vindos da parte do Senhor. E poderia ter feito várias e várias citações, mas me detive em 5 momentos, quando eu vejo Deus entrando na história e algo extraordinário acontecendo. Primeiro, na criação. A Bíblia diz no livro de Gênesis, no capítulo 1, no verso 1 a 3, no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. O primeiro momento que a Bíblia registra Deus entrando em cena é na criação. Eu vou ser sincero e respeito toda a sua opinião, mas para mim é muito mais fácil olhar a tudo quanto está criado e pressupor o Criador do que criar uma mirabolância, que houve uma série de variáveis não programadas, acidentais, que formou um planeta e formou tudo quanto nós vemos hoje. Algumas pessoas dizem, e uma pessoa que nunca ouviu de Deus? Mas Romanos diz, e a ideia, pelo menos eu estou agora parafraseando o texto, quando alguém olha um quadro e vê uma pintura, ele pressupõe o Criador. Quando você olha a criação, você pressupõe o onipotente, onipresente, onisciente. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus se movia sobre as águas. E Deus, no seu poder, Ele entra em cena. E Ele começa a liberar a palavra, e não tem como questionar, irmãos. Você fica extasiado, atônito, boquiaberto, maravilhado. Fica coração agradecido quando você vê a criação de Deus. A sua forma, quando você olha o mar, quando você olha montanhas, quando você olha a relva verde, quando você olha os pássaros, quando você olha os seres rastejantes, quando você olha os seres marinhos, você fica extasiado, você fica olhando, Deus, que magnitude, que maravilha, essa composição, essa harmonia, o planeta, as galáxias, as estrelas, cada areia do mar. O Deus que é poderoso, Ele entra na história e cria de uma maneira tremenda algo fantástico. O Deus que cria o ser humano, que é uma engenhosidade inexplicável. Nós estávamos falando com ele nessa semana, 7 bilhões de pessoas, 7 bilhões de pessoas, e cada um com uma digital diferente. Impressionado, sabe que não tem um que repete? Quase 7 bilhões de pessoas. Alguém já tem alguns estudos, né, algumas suposições, que você tem pelo menos 6 pessoas no mundo que se parecem muito com você, que são idênticos com você, idêntico assim, fisicamente. Não sei se já encontrou alguém tão bonito como você. Eu não sei se você já teve a oportunidade, você fala, nossa, mas é bonito, hein? Parece eu, hein? Eu não sei se você já teve esse privilégio. Mas no mundo aí tem 6 pessoas. Tem alguns que é mais fácil. Pouco cabelo e de óculos, é impressionante. Oh, mas parece com você, né? Você vai ver, careca, de óculos é a coisa mais fácil de parecer. Coisa mais fácil. 6 pessoas que parecem com você. Nós estamos conversando com o Abner numa universidade que fez uma pesquisa. Eu vejo o pessoal postando. Se você quer ficar mais bonito, anda com pessoas mais feias. Então você se destaca. Então você quer ficar mais bonito, você anda com o mais feio. Aí você se destaca. Alguém falou, puxa, aquele lá até que escapou, né? Você anda com os mais feios. Mas é interessante que uma universidade fez uma pesquisa. Nós estávamos conversando com o Abner sobre isso, o Abner conversando comigo sobre isso, que é o contrário, é uma leitura que é feita. Quando você está com pessoas bonitas, quem vai fazer a leitura, ela padroniza por cima. Ela olha as pessoas bonitas e coloca você num patamar também de mais bonito. Você vê? Então, você ficar com gente bonita, você fica mais bonito também, ó. Pode andar aqui, de enquanto gente bonita aqui. Porque a pessoa, quando ela está olhando, ela faz a leitura e vai vendo um bonito, outro bonito, outro bonito. Você está ali no meio. Você não, eu estou ali no meio, né? Senão fica ruim daqui. Eu estou ali no meio.
E a pessoa já tem uma ideia padronizada por cima, e você fica bonito também. Olha aí, então você está bem aí, ó. Você está do lado de pessoas bonitas. Olha a pessoa do teu lado aí, ó. Quanta gente bonita aí. Eu só estou vendo daqui só gente bonita. Estou vendo aqui só gente bonita. Mas pode parecer, pode ter características, mas você é peculiar. Você é você, só tem a tua digital. O que eu quero dizer? Que Deus, Ele entra em cena e Ele cria, meu amado, toda essa estrutura que nós vemos de mundo, de galáxia, de planeta, de natureza e de tudo mais. E não tem como não ficar perplexo e falar: Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és magnífico, Tu és sublime. Só um Deus grande poderia fazer algo tremendo como isso. Um Deus que se importa comigo como você, se importa comigo e se interessa pela sua vida. E Deus então entra em cena. A terra era sem forma e vazia, não tem aparência, não tem uma figura, não tem definição, não tem formato, não tem realmente uma disposição de separações. E Deus entra em cena e começa a liberar a palavra, haja luz, e aí começa a acontecer o milagre da criação. E aí nós podemos ver quando Deus entra em cena. Segundo momento que me leva a pensar quando Deus entra em cena, o capítulo 12 de Gênesis, quando Ele vai formar a nação de Israel. Deus ama todas as nações. Deus ama todas as nações. Deus ama todos os povos. Tanto é que João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo tem algumas características de mundo na Bíblia. Tem mundo como cosmo, criação. A terra e o mundo é do Senhor, cosmo, criação. A Bíblia tem a expressão mundo como sistema alienado de Deus e governado moralmente pelo inimigo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. E a Bíblia tem o termo mundo como pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira. Então Deus ama todos os povos, ama todas as nações. Mas Deus tinha um projeto de formar uma nação que seria uma referência organizacional, espiritual, e de onde nasceria o Salvador, o Messias, o prometido. E Ele escolhe um homem chamado Abraão. Até então o nome não é Abraão, o nome é Abrão, que significa pai das alturas. Mas olha para mim, por gentileza. Eu fico imaginando, Deus vai formar uma nação, e nós aí na condição de Deus iríamos falar: bom, eu vou pegar pessoas extremamente capacitadas, eu vou pegar um casal na qual as possibilidades de junção e de perpetuação genética sejam as melhores possíveis, para formar um povo extremamente saudável. Mas não, Deus escolhe um homem, 75 anos, e uma esposa 10 anos mais nova, só que sem nenhum filho, e a mulher estéril, para ser uma nação numerosa como a areia do mar e como as estrelas do céu. Deus, porque vai contra a lógica humana e vai na contramão daquilo que seria o nosso levantamento de um portfólio para se fazer aceito naquele projeto. Por isso Deus usa as coisas fracas para confundir as fortes, e usa as loucas para confundir as sábias, e Deus usa as coisas que não são para confundir as que são, porque Ele vai lá e Ele olha Abraão, e Ele não olha por capacidade, Ele olha por disponibilidade no coração. Eu confio e creio, melhor dizendo, eu acredito naquela expressão que Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita aqueles que Ele chama. E Deus olha Abraão, e ali Ele olha e Ele entra em cena, e Ele dá uma promessa. 25 anos depois vem a promessa e nasce Isaac, e de Isaac então forma-se uma grande nação, a nação de Israel, que vem Davi, que vem os reis, que nasce Jesus, que é o centro da história, que é o relógio da história da volta de Jesus, que todos os dias nós ouvimos falar na televisão, no jornal, na mídia. Israel, Deus entra na história e forma uma grande nação. Segundo momento, para gerar fé no meu e no teu coração. O terceiro momento que Deus entra na história, não estou falando aqui numa ordem cronológica, nem estou falando que são apenas esses momentos, eu estou citando o que veio ao meu coração de pensamentos, e teria vários outros. E o terceiro momento é o capítulo 4 que nós lemos de Mateus. Nós entendemos que depois do último profeta, há 400 anos de silêncio de Deus para com a terra. Durante um bom período foi levantados juízes, tinham sacerdotes, e foram levantados profetas, e foram levantados reis. Então foram ministrando palavras uma atrás da outra. Depois do último profeta, 400 anos de silêncio. Não há revelação, não há sonho, não há visão, não há profecia em termos nacional para a nação. Há um silêncio. Mas na plenitude dos tempos, Deus envia Jesus, e aqui entra o texto.
O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Jesus, a luz do mundo. Depois de 400 anos, vem o precursor João Batista. Em seguida Jesus se manifesta, vestindo pele, nervos, vestindo a humanidade, para se identificar comigo e com você, para poder expressar que me ama e te ama. Deus se fez homem. É a magnitude do mistério do céu. Deus se fez homem. Aquele que era Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, se humilhou e desceu, esvaziou e foi obediente até a morte, morte de cruz. Ali na manjedoura, numa criança, num bebê, Deus se manifesta e revela essa palavra. Aqueles que viviam em trevas, uma grande luz brilhou. Por isso Jesus se auto-intitula baseado, respaldado, ratificado, confirmado, renovado pelo Senhor e ratificado, como eu já falei, pelo Senhor em João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Deus entra na história por Jesus Cristo. Não apenas, não é mais uma filosofia, não é uma religião, não é um sistema, não é um conjunto de regras, não é um dogma, não é nada disso, não é uma cartilha, é uma pessoa que me ama e te ama. É o Deus que se fez homem, é o Emanuel, que morreu por mim, que morreu por você, que entra na história e realiza um ministério poderoso, que me ama, que te ama, que não desiste nem de mim, nem de você. Ele entra na história e o milagre acontece. Todas as vezes, quando Deus entra em cena, o milagre acontece. Todas as vezes que Deus entra e manifesta o poder dele, alguma coisa vai ser mudada. As trevas não prevalecem contra a luz. Esse texto gerou no meu coração essa esperança. As pessoas estavam em trevas, sem esperança, sem projetos, sem sonhos, sem alvos, sem expectativas, sem ideais, sem possibilidades, sem oportunidades na vida espiritual cristã, sem nada. E Jesus manifesta o poder dele. Jesus vem a esse mundo por amor a mim, por amor a você. Quando Deus entra em cena, o milagre acontece. Um novo raiar, um novo horizonte, uma nova luz, um reboliço acontece. As pessoas começam a perguntar: quem é este? Quem é este? Quem é este? É Jesus Cristo, Salvador, Senhor, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, aquele que me ama e te ama, que manifesta nesse mundo. Quando Deus entra em cena, o milagre acontece. Quando Deus entra em cena. Quarto momento que me vem à mente, e desse daqui faz a diferença total na minha vida e na sua vida nesta noite. Quando Jesus morre na cruz por mim e por você, quando ele leva toda maldição, fracasso e derrota, quando ele toma o nosso lugar, ele na cruz e paga um alto preço por mim e por você. E a Bíblia diz que ele levou pecados, doenças, enfermidades, maldição. Às vezes nós ficamos pensando em maldição hereditária. A maldição hereditária só é quebrada na cruz de Cristo, Gálatas 3,13. Mas Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós. Ah, mas existe uma maldição que passa de família para família. Mas meu amado, em Cristo Jesus é quebrado tudo isso. Jesus te fez uma nova criatura, nele são feitas novas todas as coisas. Na cruz ele desfez toda a maldição, ele quebrou, para que não prevaleça um jugo do inimigo, mas a sentença de vida da boca do Senhor na tua vida, em nome de Jesus. É claro que eu entendo que junto com a herança espiritual, tem responsabilidade pessoal de crer, tomar posse dessa palavra. Mas na morte de Jesus, ele dá um brado: está consumado, por mim e por você. E sempre eu fico imaginando essa cena, e sempre eu fico imaginando esse momento, e sempre eu fico pensando naqueles dias, naquelas horas pós-morte de Jesus, a guerra espiritual que foi travada, irmãos, no mundo. Eu sempre fico, nem Spielberg poderia reproduzir, nem o Mel Gibson, e ainda que o filme ficou muito bom e muito legal o filme, mas não conseguiria reproduzir o que representou no mundo espiritual a guerra, a batalha quando Jesus morreu. Satanás, demônios, principados, hostes da maldade, forças do mal, concentraram todos os seus esforços para impedir que Jesus ressuscitasse entre os mortos. Criaram mecanismos, subornos, tentativas, mentiras, contornos, manipulações, guerra sem fim no mundo espiritual. Algo realmente que sem precedentes na história.
Houve trevas, eclipse na morte de Jesus, do meio-dia às 3 horas da tarde. Há um momento de trevas sobre a terra, há uma batalha sendo travada, porque é a maior batalha que foi travada na história da humanidade. Só que essa batalha já tinha um vencedor determinado. Foi inócua, foi vã, foi vazio, foi derrotada. Aquilo já estava tentativo do inimigo. Porque a Bíblia diz, em 2 textos que eu quero citar para você rapidamente, em Atos capítulo 2, verso 20, Atos 3, verso 15, quando Deus entra na história, o milagre acontece quando entra em cena. A palavra pregada por Pedro diz o seguinte: vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunha disso. Ele é o autor da vida, não podia ficar morto. Deus o ressuscitou dos mortos. E olha o que diz Atos capítulo 2, verso número 24. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Toda guerra espiritual, toda batalha, toda tentativa, toda força oculta, todas as trevas, toda de maligno, tentando impedir, mas Deus entra em cena e ressuscita Jesus dentre os mortos, e o seu nome é colocado acima de todo nome, e ele venceu a morte, venceu o pecado, venceu o inimigo, ele venceu todas as coisas e venceu a morte. Eu não olho, concordo plenamente com o Ed René, eu não olho a morte de forma romanceada. Essa ideia cristã, eu até respeito os posicionamentos, e você não vai ver eu pregar sermão sobre a morte de forma romanceada. Eu respeito as pessoas, eu respeito os seus estilos, mas para mim a morte é cruel, ela é triste, ela é dura, ela atinge, ela machuca, ela fere, ela traz dentro de nós sentimentos que jamais nós teríamos em qualquer outra situação. Então eu não consigo ver a morte de uma maneira romanceada. Eu não consigo enxergar, sou florzinha de Jesus e amo, não consigo enxergar dessa maneira, mas eu consigo enxergar uma esperança. Eu consigo enxergar que Jesus venceu a morte, eu consigo enxergar que Jesus tem a esperança da vida eterna, eu consigo enxergar que fechar os olhos aqui abre na eternidade, eu consigo enxergar que existe uma esperança, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, eu consigo enxergar, pode aplaudir a Jesus. Eu consigo enxergar que é um céu. Eu consigo enxergar que Deus enxuga de nossos olhos toda lágrima, não há nem pranto, nem dor, nem clamor. Eu consigo enxergar que a morte não pôde reter a Jesus, porque Ele era o autor da vida, e Deus entrou em cena e ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e o túmulo vazio é esperança para mim e para você. Senão seria um caos a existência humana, senão não teria qualquer perspectiva, não teria qualquer esperança, não teria qualquer sentido, não teria qualquer objetivo, não teria qualquer projeto de vida. Jesus, Ele ressuscitou, Ele venceu. É o que alenta o meu e teu coração para caminhar aqui com a força do Senhor e a esperança da eternidade, porque Jesus, Ele ressuscitou. Deus entrou em cena e o milagre aconteceu. Satanás não teve a palavra final, a morte não teve a palavra final, o túmulo não teve a palavra final, o sepulcro não teve a palavra final, demônios não tiveram a palavra final. Jesus teve a palavra final. Deus falou: é a hora, e ressuscitou e colocou o seu nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o único Senhor, que Jesus Cristo é o único Senhor, que Jesus Cristo é o único Senhor. Esta noite, em nome de Jesus, se você ficar olhando para a circunstância, você desanima. Se você ficar olhando para pessoas, para a minha vida, para a vida de quem está do teu lado, para quem convive com você, se você ficar olhando para alguém, você fica decepcionado, frustrado muitas vezes. Se você ficar olhando para você mesmo, você fica desanimado, tolhido, frustrado, às vezes alternando sentimentos, superioridade ou inferioridade, fracasso. Olha para Jesus, olha para Jesus. Eu sei que não é interagir com o mundo, ser alienado e fazer de conta que nada está existindo, não, mas igual aquela flor ali, quando Deus entra em cena, o milagre acontece. Às vezes tudo cinza, às vezes não tem cor, às vezes está tudo nublado, às vezes está tudo embaçado, às vezes dentro de você as coisas não estão legal, mas pode Deus entrar em cena e fazer brotar algo novo na tua vida, na minha vida, segundo o poder e o querer dele. Você sabe que nós olhamos as pessoas pela ótica do que está no nosso coração.
Nós enxergamos as pessoas pelas janelas dos nossos olhos, na maioria das vezes por formações que nós temos. Algumas vezes, quando nós temos graça e discernimento, nós conseguimos desassociar e fazer uma análise mais tranquila e mais plausível das pessoas. Mas na maioria das vezes, nós olhamos as pessoas pela ótica daquilo que está no nosso coração. Por isso, nesta noite, esse texto, quando Jesus entra em cena na ressurreição, quando ele entra em cena, um milagre acontece. O túmulo vazio para mim é o maior milagre, que traz esperança hoje, nesse dia 31 de janeiro de 2016, para você saber que Deus te deu a oportunidade de mais um dia, e que amanhã o Emanuel, Deus conosco, Ele promete para força, para caminhar de força em força, como o Salmo 84, e que existe uma esperança na eternidade, que Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima, não haverá nem pranto, nem dor, nem clamor. Caminhando para o final, e me vem na mente um personagem bíblico, de uma das experiências e narrativas de Jesus, nos seus milagres. Aquele texto de João, capítulo 5, tantas vezes pregado e ministrado por várias óticas diferentes, a Bíblia mostra que tem um homem com 38 anos que é paralítico. Isso me traz um alento no coração. Deus é especialista em casos crônicos. Às vezes é interessante, você depende do jeito que você enxerga. O otimista enxerga esse copo e fala, está meio cheio. A pessoa mais pessimista fala, está meio vazio. Você depende da ótica que você enxerga. Mas, por que eu estou dizendo isso? Quando eu falo sobre casos crônicos, algumas pessoas falam assim, pastor, então tem esperança, eu vou continuar crendo. Alguns falam, pelo amor, se precisar esperar tudo isso. Eu vejo as reações são diferentes. Mas os tempos que eu menciono em casos crônicos não são parâmetros para você, são referências para alentar o seu coração. Jesus curou uma mulher com 12 anos de fluxo de sangue. Jesus curou aquela mulher encurvada, relatada no Lucas, 18 anos. E nesse texto, um homem de 38 anos, o que significa? Aquelas situações que você tentou, lutou, batalhou, empenhou, travou guerras acirradas e não aconteceu, não desista, não desanime. Deus continua sendo especialista em casos crônicos. Aquela dor que ainda não foi embora, aquela tristeza que não desapegou de você, aquele projeto de vida que não tomou forma, aquela situação que ficou indefinida, Deus, Ele é especialista. Ele tem o Kairos. Às vezes você passa no lugar, tem hora que você passa na cidade, eu não sei que bebedouro quantos tem, mas você passa e você vê um estabelecimento, Kairos ou Kairos, é o nome do estabelecimento, uma lanchonete, às vezes uma oficina, algum lugar, Kairos ou Kairos. Kairos ou Kairos significa tempo de Deus. É o tempo de Deus, é o momento de Deus, é quando Deus entra em cena. O problema é que existe um anacronismo entre o nosso tempo e o tempo de Deus. E como alguém já disse para Deus, o problema é que eu tenho pressa, o Senhor não tem. Então eu quero para onde? Deus fala, eu tenho o momento certo. E nós ficamos às vezes aí lutando com ansiedade. Mas quando nós, texto de capítulo 35, no tanque de Betesda, então só para eu terminar aqui, depois de fazer a conclusão, só para poder falar desse aspecto e concluir, tinha um tanque e tem uma ideia, para alguns real e para alguns era uma lenda judaica, mas isso não muda a essência do milagre. Que de tempos em tempos vinha um anjo e agitava as águas, e o primeiro que entrava na água era curado. Alguns entendem como um fato que acontecia naqueles dias, alguns entendem apenas que era uma lenda urbana criada ali. Mas o fato é que as pessoas se amontoavam, se acotovelavam, se amotinavam, se pressionavam para ficar ali perto, para ter uma possibilidade, uma alternativa. Pessoas que tinham perdido tudo de possibilidades, aquilo que era difícil se tornou impossível. E entre essas pessoas tem um homem de 38 anos, e Jesus vai exatamente até ele. Jesus chega para aquele homem e pergunta, você quer ser curado? É uma pergunta objetiva para uma resposta objetiva. A resposta era tão somente, eu quero, o que eu mais quero é ser curado. Mas você vai ver que o homem, além dos problemas físicos, desencadeou outras áreas, porque você sabe que é assim a vida. Um casal, às vezes, ou às vezes nós passamos uma crise financeira, tem casal que se une mais,
Tem casal que separa. Tem um livro escrito cristão, até que a dívida os separem. É um livro cristão. Uma projeção, pesquisa. Grande parte de separação e divórcio acontece por causa de dívidas. Por quê? Começa a surgir a frustração, a decepção, já não tem mais paciência um com o outro, já perde todo e qualquer outro aspecto de relacionamento, e a coisa tão intensa. E não é só dívida, um problema em casa, uma situação com o filho, uma enfermidade, porque existe desgaste, tem gatilhos dispositivos que eles são acionados, e se não tomar cuidado, acrescenta a dor, a tribulação, porque as frustrações, elas são transmitidas para quem está mais perto de nós. Esse é o grande problema. Não vai transmitir para o cara que mora lá na China, do outro lado do Oriente. Para quem está mais próximo acontece. Então você vai ver que uma situação, ela desencadeia outra. Esse homem, acontece exatamente isso. É um problema físico, paralítico, 38 anos. Jesus pergunta: você quer ser curado? Olha a resposta dele. Disse o paralítico: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque, e quando eu estou para entrar, outro chega antes de mim. Ele está dizendo o seguinte: eu estou sozinho, não tem ninguém que se importa comigo, eu sempre chego atrasado, eu estou correndo e nunca chego a tempo, as coisas não dão certo para mim, as coisas não funcionam para mim, eu estou correndo atrás do vento, eu estou me sentindo só. Você vai ver que ele começa a culpar pessoas, porque às vezes quando nós estamos chateados, nós começamos a culpar pessoas, então nós começamos a tirar para todo lado. Raramente nós chegamos falando: Deus, o problema sou eu, já passei por amargura, eu sei o que é isso. Tem coisa pior que amargura, porque você começa a fazer uma leitura de Deus diferente, e você começa a fazer uma leitura das pessoas diferente, e você começa a fazer uma leitura da vida diferente. Até quando você chega e fala: Deus, por favor, eu sei que tem vários fatores e variáveis, mas primeiro toca dentro de mim, no meu coração, porque senão você começa a culpar outras pessoas que não desenvolveram as suas responsabilidades, expectativas que você tinha para com você. Esse homem está dizendo exatamente isso: eu estou sozinho, tem ninguém, me deixaram só, me deixaram largada, abandonada, que alguém me trouxe, deixou aqui, estou sozinho. É claro que ele tinha esperança, eu não ficaria ali, mas ele está dizendo: eu estou só. Esse sentimento de solidão, eu vou dizer para você que não é ausência de pessoas. Você pode estar no meio de uma multidão de pessoas e se sente sozinho. Você pode estar numa festa e se sentir sozinho. Você pode estar numa balada e se sentir sozinho. Você pode estar no maior churrascão e se sentir sozinho. A solidão não é apenas quantidade de pessoas ao redor, é uma questão de fórum íntimo e pessoal, que representa aquilo que Jesus tem para mim e para você de relacionamento com Ele. E ainda assim ele está dizendo o seguinte: olha, e quando eu vou, não sei como que ele ia, talvez rastejando, e ali de uma maneira no seu impulso, no seu ritmo, chega alguém primeiro. Ele está dizendo o seguinte: eu tenho um cântico que foi ministrado até na graduando aquele da graça, que eu sempre estou chegando atrasado, eu sempre perco o compasso, sempre perco o ritmo. É aquele sentimento do coração de nunca chegar a tempo. Sempre alguém chega na frente, na ideia formada. Mas olha para mim que eu estou agora concluindo. Jesus não olhou nada disso. Jesus não fez nenhuma mensagem aqui de teologia. Jesus não fez, Jesus só falou para ele o seguinte: toma tua cama e anda, você está sendo curado nesse momento, levante-se, pega a sua cama e vá para casa. Jesus entrou em cena, o milagre aconteceu. Ele tinha uma necessidade física, mas ele tinha necessidades emocionais e espirituais também. Jesus falou: agora você não vai ficar mais grudado, agora você não vai ser só carregado, agora você vai carregar, você vai fazer, você vai realizar, você vai atuar, você vai caminhar, você vai seguir, você vai trabalhar, você vai produzir. Pega a tua cama e vai para a tua casa. Quando ele entrou em cena, um milagre aconteceu. Às vezes eu e você entramos no labirinto da alma, se debatemos interiormente e o coração fica complexo, e aí nós às vezes uma situação desencadeou a outra, e questões, e carregado outrora pela culpa, outrora pela mágoa, outrora pela ira, alguns momentos pela solidão, alguns momentos. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, Jesus entra em cena e o milagre acontece. Eu termino agora aqui. Quando Ele entra em cena na minha vida e na sua vida, você não é diferente. O mesmo Deus que entrou em cena e criou o mundo e o universo, o mesmo Deus que entrou em cena de um homem formou, de um casal formou uma grande nação, o mesmo Deus que entrou em cena e enviou a Jesus para vir a este mundo, o mesmo Deus que entrou em cena e ressuscitou Jesus dentre os mortos, o mesmo Deus que chegou para aquele homem num processo crônico e restaurou a vida dele,
é o Deus que fala comigo e com você nesta noite. É aquilo que eu e você não conseguimos, é aquilo que eu e você não tentamos, que é difícil e que é impossível. Às vezes é um problema, fato em si. Uma coisa que eu sei é que Deus sempre vai mudar algo. Algumas vezes Ele muda a situação, algumas vezes Ele muda o meu coração, algumas vezes Ele muda a situação e o meu coração, mas sempre alguma coisa Ele muda. Esta noite, com certeza, todos nós precisamos de milagre, que é a própria vida, a esperança, o renovo do dia a dia, é um milagre da parte de Deus. Mas eu queria dizer para você, quando Deus entra em cena, o milagre acontece. Quando Deus entra em cena, tem a salvação. Quando alguém chamou, convidou, evangelizou, entregou uma mensagem, você decidiu em relação a Jesus, e você reconheceu que Jesus era o único Senhor e Salvador da sua vida. Naquele dia, Jesus perdoou teus pecados, selou você com o Espírito Santo e colocou em você a esperança da vida eterna. Quando entrou em cena, Ele perdoa os pecados, aquilo que é o passado, que te acompanha, que te atormenta, que te assola, aquilo que te incomoda. Ele vem e diz: olha, eu vou tratar na tua vida de tal maneira que você possa olhar para frente, que não vai acrescentar em nada você ficar olhando para trás. Apenas acerte comigo e caminhe para frente. Aquele que pega aquela dor, aquele desespero que atravessa a alma, que ninguém sabe, que ninguém consegue medir, que não dá para imaginar, que só você que passa pode conseguir ter parâmetros ou percepção do que é. Ele vem e a graça dele, a misericórdia dele envolve o teu coração para fortalecer, consolar e colocar uma esperança nova. Ele vem na sua vida, Ele vem na sua vida para restaurar um relacionamento, ou você que atravessou um divórcio, para recomeçar a sua vida. Ele vem na sua vida para interceder, e Ele entra em cena, meu amado, quando Ele entra em cena. E por último, uma coisa que eu creio, mas de todo o meu coração, mas creio de todo o meu coração. Não falo isso porque eu sou pregador. Aqui já é algo empírico. Aqui é algo empírico. Quando Jesus entra, Ele é poderoso para imprimir um ritmo novo de velocidade na minha vida e na sua vida. Não sai da minha mente uma mensagem que eu ouvi anos atrás. João narrando a tempestade, o barco, remando os discípulos, remando e não sai do lugar, e Jesus entra no barco e tem uma expressão que diz assim: e logo chegará mais. Aquilo que eu e você tentamos, aquilo que eu e você batalhamos, aquilo que eu e você esforçamos, às vezes não aconteceu. Deus é poderoso para vir e imprimir um ritmo novo na minha vida e na sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, nós vamos celebrar assim em seguida. Deus sempre está em cena. A mensagem, por isso que eu falei, pode parecer paradoxal, porque Ele nunca sai de cena. Mesmo quando Ele está em silêncio, presta atenção que eu vou te falar, que vai ser importante para a sua vida isso. Mesmo quando Ele está em silêncio, Deus Ele está trabalhando. Eu vou falar sem medo de ser herege, eu vou falar com convicção nesta noite. Não existe ninguém, por mais cheio do Espírito Santo que seja, por mais consagrado, por mais espiritual, por mais percepção divina que tem, não existe ninguém nunca existiu e não vai existir na história da humanidade do lado de cá, que fica 24 horas sob êxtase espiritual. Jesus, estou tendo arrepio, estou tendo um fogo, ai Jesus, eu te amo. Ai, não tem ninguém. Jesus, a Bíblia diz que Ele chorou, que Ele teve medo no coração, que Ele se angustiou, que Ele derramou suor de sangue, passou por angústias. Ele passou por momentos de falar: Deus meu, por que me desamparaste? Os discípulos, todos eles passaram por momentos de silêncio. Sabe por que às vezes vem tempo de silêncio? Não é para punir, não é para prejudicar, não é para judiar de você, é para desenvolver uma convicção de que Deus é o Deus da minha vida, independente de circunstância, sentimentos, emoções, pessoas ou evidências. Deus é o Deus vivo e poderoso, independente de qualquer coisa. Por isso tem hora que passa o tempo do silêncio. Você pode pegar qualquer biografia, qualquer Whitefield, Spurgeon, Billy Graham, qualquer Madame Guignon, qualquer biografia, não tem nenhum deles que relatam 24 horas de êxtase espiritual. Todos eles passaram por tempos de silêncio, todos eles passaram por tempo de crer em Deus quando não tem nenhuma evidência. Por que eu estou dizendo isso? Por causa do tema, quando Deus entra em cena. Então o tempo de silêncio, Deus está fazendo, está realizando, está amadurecendo,
está ministrando, está te ensinando a depender totalmente, absolutamente dele. Aí de repente chega o Kairos de Deus, aí chega o Kairos de Deus, e Deus fala: agora é a hora, agora eu venho e faço, agora eu venho e intervenho. É uma palavra que ele libera, é algo que ele realiza, é o Espírito dele agindo, é aquilo que você e eu tentamos, não conseguiu. Ele vem, imprime um ritmo novo de velocidade. Aí não tem demônio, não tem pessoas, não tem nada, circunstâncias que impede, porque agindo Deus, quem impedirá? Ele é poderoso para fazer na minha vida e na sua vida. Eu vim nesta noite para dizer essa palavra. Nós vamos celebrar a ceia agora. Quando Deus entra em cena, o milagre acontece. Você vai orar ao Senhor: mas tem fulano que torce contra, tem aquele que não me apoia, tem aquela pessoa que não me compreende, tem a liderança que não me dá oportunidade, tem aquele que errou, me decepcionei. Meu amado, nada disso. Quando Deus entra em cena, não tem nada disso. Quando Deus entra em cena, o milagre acontece. Eu te chamo nesta noite. Primeiro, se você não tomou uma decisão de entregar a vida para Jesus, que você entregue a sua vida para Jesus. Jovens, olhem para mim, jovens adolescentes. Você nem imagina o que Deus pode fazer com a sua vida. A pessoa que me evangelizou, ela nunca imaginou naquele dia que ela estava evangelizando o futuro pastor dela, lá em Monte Azul. Os irmãos de Monte Azul aqui sabem. A pessoa nem imaginava que ela estava evangelizando aquele dia o futuro pastor, que eu fui pastor do meu pai na fé. Você que está aqui jovem, você nem imagina o que Deus tem preparado para a tua vida. Eu sei que tem umas crises, se apaixona várias vezes, vai e vem, volta, e fica lá e diz coisas, mas fica em paz, irmão. Você não vai ficar sozinho não, fica em paz, fica em paz. Você está novo ainda, até os 120 tem tempo ainda. Chegou, você está em tempo ainda. Aí tem gente que está com 15 anos, estou desesperado, estou sozinho, não acho ninguém. Mas gente, 15 anos, está sozinho, 15 anos, está desesperado, já 15 anos. Fica tranquilo, fica tranquilo. Jovens que estão aqui, adultos que estão aqui, tem as fases da meia-idade que você fica mais reflexivo, impressionante. Eu via isso quando eu tinha 20 anos, falava: daí não tem nada não, mas você chega nos 30, 40, 50, parece que vira um reboliço dentro do coração para você colocar as peças em ordem. Você fala: Jesus, me ajuda. Aí Jesus vem e faz o milagre. Os que estão aqui na melhor idade, eu ainda tenho um tempinho para chegar, os que estão aqui na melhor idade. Tem irmãos aí, tem uns irmãos aí, você que lembra daqueles cânticos lá, inicial lá. Jesus, ele não tem limite para atuar. João estava no final, aparentemente, Deus revelou o Apocalipse. Abraão já estava dando entrada no INSS para aposentadoria. Deus o levantou para formar uma grande nação. E por aí afora vai. Deus não tem limite para fazer. Quando ele entra em cena, o milagre acontece. Queria chamar os irmãos que vão ajudar a servir a ceia. Nós vamos orar ao Senhor esta noite. Primeiro, para você tomar uma decisão de entregar a vida para Jesus, quero chamar você para ir no teu coração e reconciliar com o Senhor. Para você falar: Deus, eu preciso de fé, esperança e amor. Em nome de Jesus.